Aleluia. Podemos dizer que confiamos em Deus nesta tarde. Amém? Quantos podem dizer que confiam em Deus podem dar glória a Jesus? Amém. Estamos cantando nesta tarde Nada Além de Ti. E será que quando nós colocamos a nossa confiança, nós pensamos realmente nisto? Ou será que nós confiamos nele e em mais qualquer coisa? Quantas vezes nós não percebemos que ele é suficiente para as nossas necessidades? Quantas vezes nós não percebemos que até recebemos dele e andamos à procura à volta a ver quem nos deu? Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos ter o nosso olhar bem firme. Podeis tomar os vossos lugares e se eu fizesse um exercício convosco e vos pedisse para verdes todos o que estava acontecendo por baixo daqueles dois focos que estão ali do meu lado esquerdo, olhem com atenção para ver se conseguem perceber o que é que está acontecendo por baixo daqueles dois focos que estão ali do meu lado esquerdo. Viram? Viram? E perceberam o que é que aconteceu deste lado? Pois é. Nós não conseguimos olhar para dois lados ao mesmo tempo. Nós precisamos de ter o nosso foco num lado só e precisamos de o ter no lado certo. Nesta tarde, eu queria meditar convosco num texto que não era a minha meditação inicial, acerca de foco e do problema de termos o nosso olhar no foco errado e da urgência e da necessidade de termos o nosso olhar no foco correto. E para tal, eu gostava de ler convosco um texto que vós bem conheceis, que encontramos no Salmo 37, mas hoje eu pedi aos nossos irmãos da multimédia para me colocarem na nova versão internacional, porque eu queria ler convosco numa tradução ligeiramente diferente. E diz a palavra do Senhor: não se aborreça, na revista e corrigida diz não te indignes, não se aborreça por causa dos homens maus, nem tenha inveja dos perversos. Pois como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e desfrute a felicidade. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Agora este é o versículo que todos sabemos de cor. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele tudo fará. Nesta tradução, e Ele agirá. Ele fará a sua justiça brilhar como a alvorada e a sua causa como o sol do meio-dia. Ainda mais um versículo. Descanse no Senhor. Quem é que aqui gosta de descansar? Há aqui gente que não gosta de descansar. Não tem problema. Devemos de arranjar aí forma daqueles dias de trabalhos de 24 ou 25 horas, que assim não é preciso descansar. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Eu sei que alguns irmãos estão a pensar, mas a Bíblia diz mesmo isto? Aguardar com paciência. Mas quem é que quer aguardar com paciência? Nem aguardar, quanto mais com paciência. Mas sabe uma coisa? Se nós confiamos, nós vamos aguardar com paciência. Não se aborreça quando os outros obtêm sucesso em seus caminhos e quando eles maquinam o mal. O primeiro foco errado é o foco da indignação. O primeiro
Foco errado é o foco do aborrecimento. Não te aborreças. Alguém aqui gosta de andar aborrecido? Alguém aqui gosta de se aborrecer com alguma coisa? Não. É que se alguém por acaso levantar o braço é porque eu me estou a explicar mal. Ninguém gosta de se aborrecer. Sabe porquê? O aborrecimento deixa-nos de tal forma que ficamos como que sem forças, sem disposição, sem vontade para fazer nada. E no versículo 1 diz: não se aborreça por causa dos homens maus. Hoje tive a oportunidade de falar aqui para os irmãos que estiveram no dia de jejum connosco. Foi um tempo extraordinário. Eu vou dizer-vos, se tivesse acabado às 5 horas, quando acabou o tempo de jejum, eu tinha saído daqui muito bem disposto. O problema é que eu acho que ainda estou a ficar mais bem disposto, porque estou muito animado com o culto. Mas sabem uma coisa? Uma das coisas importantes é que eu vi o povo de Deus empenhado em orar por assuntos, por este, por aquele, por aquele outro. Nós todos sabemos que há coisas estranhas a acontecer à nossa volta. Nós todos sabemos que há coisas más que nós não queremos ocorrer à nossa volta. Nós todos sabemos que nem tudo é um mar de rosas, mas ainda assim nós sabemos que podemos dobrar os nossos joelhos e orar. Não vale a pena nos estarmos a aborrecer, porque nós temos uma outra forma de chegar lá. Não te indignes, não te aborreças, porque tu tens um caminho melhor para percorrer. Se olhares para aquilo que os maus fazem, se olhares para aquilo que as circunstâncias adversas à tua volta fazem, tu vais escorrer o caminho do aborrecimento, da indisposição, do está tudo mal, do queixume. Mas a alegria do Senhor continua a ser a nossa força. Amém? Parece que, de repente, existe um conjunto de coisas à nossa volta que parece que são as coisas erradas e que parece que são elas que estão a progredir. O salmista diz, olha, não fiques preocupado, não te aborreças. Sabes como é que é o capim? Sabes como é que é a erva? Está muito bonita, verdinha, de repente desapareceu. Não é estável, não é seguro. É apenas alguma coisa para te fazer aborrecer. Eu quero te dizer que se nós colocarmos os nossos olhos naquilo que está à nossa volta, nós vamos encontrar muitas razões para estarmos tristes, muitas razões para nos aborrecermos, muitas razões para ficarmos mal dispostos. Estava dizendo eu há pouco que de manhã falei aqui no tempo de jejum acerca de José, e eu disse que José, se olhasse para aquilo que lhe fizeram, se José olhasse para o tratamento que lhe deram, ele tinha todas as razões para ser um revoltado, mas ele não escolheu esse caminho. E eu quero te dizer nesta tarde que se nós olharmos para tudo aquilo que está à nossa volta, nós temos razões para andarmos aborrecidos. Mas se nós olharmos para cima, aleluia, nós temos razões, nós temos motivações, nós temos motivos para viver de uma alegria que não vem de nós, uma alegria que não vem do ambiente, uma alegria que não vem do que está à nossa volta, uma alegria que vem de Deus, aleluia. Não te preocupes, não te preocupes com o sucesso dos outros. Não tenhas inveja dos perversos. Sabe porquê? Há muita gente que só está preocupada com os outros. Olha, mas aquele está a conseguir e eu não. Olha, aquele está a conseguir e até fez isto errado. Olha, aquele está a conseguir e até não devia. Aquele está a conseguir e até... Esquece os outros. Nós precisamos de olhar para cima. Ele é que é a nossa segurança. Bem, mas agora que eu já vos disse por onde é que nós não devemos de olhar, eu queria gastar um bocadinho mais de tempo para conversar convosco acerca de para onde
é que nós devemos de olhar. Se repararam, eu comecei a minha meditação iludindo-vos e dizendo que se já viram o que é que estava ali, bem, na verdade não estava ali nada. A única coisa que eu queria era que olhassem para ali para vos explicar que vocês não conseguiram olhar para ali e para ali ao mesmo tempo. Eu quero te dizer que o diabo, se puder entreter-te a olhar para o que está à tua volta, tu ficas tão ocupado a olhar para isso que não vais ter tempo para olhar para cima. Mas eu quero te dizer que o interesse de Deus é que nós olhemos para cima. Amém? Olhe, no versículo 5, perdão, no versículo 3, diz: confie no Senhor e faça o bem. Primeiro foco, confia no Senhor. Mas deixem-me fazer-vos uma pergunta. O que é essa coisa de confiar? Isso é o quê? O que é confiar ao certo? De que consta verdadeiramente confiar em Deus? Olha, há coisas que eu tenho aprendido a não confiar. À semelhança de outros irmãos, eu ainda não consigo confiar nesta coisa. Quando eu preciso, falha sempre. É muito útil. Mas, como aconteceu ainda há bocadinho, ou é porque não abre, ou é porque a internet falhou, ou é porque ficou sem bateria, ou é porque o jeito não foi muito, arranja sempre uma desculpa, mas falha. E sabe uma coisa? Hoje há pessoas que a única coisa que confiam é na tecnologia. E agora, com o desenvolvimento da inteligência artificial, há aí não sei quantas pessoas a confiar na inteligência artificial também. E se me perguntarem, isso é bom, mas eu não posso colocar lá totalmente a minha confiança. Sabem porquê? Porque falha. Um dia destes vinha no carro, queria saber de alguma coisa e carreguei lá naquele botãozinho que dá para nós falarmos com o Gemini, parece que é esse. E fiz-lhe uma pergunta. E sabe o que é que ele disse? Ainda estou a aprender. Eu disse, ora bolas, eu queria alguém que me desse a resposta e diz que ainda está a aprender. Deixem-me dizer-vos nesta tarde, quando você tiver que confiar, confie em quem sabe. Deus sabe tudo. Mas a minha pergunta foi, o que é isto de confiar? Confiar é quando eu preciso de alguma coisa saber que está lá. Amém? Confiar é quando eu preciso saber de alguma coisa ou quando eu preciso de alguma coisa saber que é capaz de responder. Ir ao encontro. Confiar é quando eu preciso estar lá. Amados irmãos, prezadas irmãs, há pessoas que têm confiado em tudo e tudo tem falhado. Quando eu confio em Deus, Deus nunca falha. Então em Deus eu posso confiar. Amém. Quantos podem dizer que estão alegres e satisfeitos por terem confiado em Deus? Podem levantar o vosso braço nesta tarde. Aleluia. Quantos podem dar glória a Jesus por terem confiado em Deus ao longo da sua vida e terem sido bem-sucedidos por causa disso? Podem dar glória a Jesus nesta tarde? Amém. Aleluia. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Ele que nunca falha, Ele que tudo pode, é esse Deus que espera que tu ajas de uma determinada forma. O versículo que nós lemos lá no livro dos Salmos e no Salmo 37 diz: confia no Senhor, confie no Senhor e faça o meu foco
também deve estar no meu comportamento. Qual é o teu comportamento? Como é que tu deves fazer? Como é que tu deves agir? Sabe o que é que a palavra de Deus diz? Confias em Deus que Ele faz tudo. Ele faz tudo bem. Ele vai estar sempre lá. Mas tu, esforça-te para fazer o bem. Mas tu, esforça-te para agir da forma correta. E permitam-me desabafar com vocês. O bem nem sempre nos dá jeito. O bem nem sempre é aquilo que nos é mais favorável. Mas se eu quero confiar em Deus, se eu quero contar com Ele, eu devo de agir do modo, do jeito que Ele se agrada. E o jeito que Ele se agrada é que eu faça o bem. Fazer o bem significa conhecer o seu plano, os seus propósitos e viver de acordo com aquilo que Ele quer. Com aquilo que Ele deseja. Então o meu foco, ele deve estar no Deus em quem eu posso confiar, no Deus em quem eu sei que sempre está lá e ao mesmo tempo deve estar focado em viver de forma que lhe possa agradar. Ele mesmo disse: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. No Novo Testamento, nós encontramos, e como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Em toda, e tinha que ter o toda, não é? Em toda a vossa maneira de viver. Permite-me que possa olhar novamente para esta expressão. Confia no Senhor. Esta confiança implica algumas coisas que estão descritas no versículo 5, que nós tanto gostamos. A primeira delas é que se eu confio, eu entrego. Entrega o teu caminho ao Senhor. Olha, você não entrega alguma coisa preciosa a alguém a quem não confia. Concordam comigo? Entrega o teu caminho ao Senhor. Se confias verdadeiramente, entrega isso para Ele. E o que é o caminho? O caminho não é exatamente a estrada. O caminho é a nossa vida. O caminho é as nossas decisões. O caminho é a nossa vivência. O caminho é eu poder decidir por mim próprio sozinho e dizer assim: Deus, eu quero que tu venhas dizer o que é que eu vou decidir. Eu quero entregar isso a ti, porque eu quero confiar em ti. Nesta tarde, se porventura tu estás passando por alguma situação em que tens de tomar uma decisão difícil, em que tens de tomar uma decisão da tua vida, talvez uma decisão que vai definir o teu futuro, eu quero te dizer que a melhor coisa que tu podes fazer é falar com Deus e dizer: Deus, eu quero entregar esta decisão para ti e aquilo que tu colocares para eu fazer, eu vou fazer. Eu quero que sejas tu a decidir. Ele vai decidir melhor do que tu. Amém. Entrega o teu caminho ao Senhor. O que é que está a seguir? Confia nele. E ele tudo. E ele tudo fará. Amados irmãos, deixem-me olhar novamente para o exemplo que eu vos trouxe no início da minha meditação. Olharam bem para lá? Olharam bem? Vejam bem. E já sabem o que é que se passa daqui? O que é que você quer saber? Se você estiver com os seus olhos, se o seu foco for confiar em Deus, há muita coisa que você nunca vai saber. E permita-me que lhe pergunte: e será que você quer saber?
Venham, por favor, comigo à parábola do filho pródigo. 2 filhos. Um saiu de casa e o outro ficou em casa. O filho que ficou em casa, houve muita coisa que ele nunca chegou a saber. O filho que saiu de casa, houve muita coisa que ele chegou a saber. O filho que saiu de casa soube o que era viver uma vida boémia completamente desregrada. O outro não soube. O filho que saiu de casa soube o que era sofrer e passar fome. O outro não soube. O filho que saiu de casa soube o que era viver lá no meio da pocilga bastante mal, ao ponto de ele ter inveja dos porcos. Achava que eles tinham uma condição melhor do que a dele, porque eles tinham comida e ele não. Mas o filho que ficou em casa, ele nunca experimentou nada disto. Sabe uma coisa? Às vezes, nós tiramos o nosso foco da confiança em Deus. Começamos a confiar em nós próprios, nos nossos amigos e nos sistemas que nos rodeiam. E nós vamos começar a experimentar toda a sorte de coisas. Algumas no início até podem parecer interessantes. A sensação de liberdade do filho pródigo, que ele deve ter sido fascinante. O facto de estar cheio de dinheiro e de conseguir fazer muita coisa pareceu-lhe interessante. Logo mais ele experimentou o pior que a vida tinha para lhe oferecer. Deus não quer que tu experimentes isso. Ele não quer que tu venhas a saber como é que é isso. Ele quer que tu continues com o foco nele. Ele vai tomar conta de ti. Confia nele. Ele vai tomar conta de ti. Voltando para o foco. Uma das questões que hoje se levanta é: o que é que me dá satisfação? O que é que me dá prazer? Há pessoas hoje a fazer as coisas mais mirabolantes e à procura desenfreadamente por algum tipo de prazer. E nesta busca desenfreada e nesta procura, alguns deles entram por caminhos tão loucos e tão estranhos que logo mais são autênticos escravos. E vou citar o que li de alguém: perdi a condição humana. Bem, eu olhava para a fotografia que estava na revista e não era uma revista evangélica, era uma revista secular. E a fotografia que lá estava era de uma pessoa. Mas aquela pessoa dizia: eu perdi a condição humana na busca de procurar prazer em qualquer coisa. Deixem-me dizer-vos nesta tarde: será que o prazer, a satisfação é importante? Tem o seu quê de importante. Mas a que preço? Segunda coisa, o que é isto de satisfação? O que é isto de prazer? É alguma coisa que nós procuramos por um momento e logo mais passa e temos um preço a pagar? Ou é alguma coisa que pode perdurar no tempo? Veja o que a palavra de Deus diz. Versículo 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Eu peço perdão, era o versículo 4. Deleite-se, tenha prazer, satisfaça-se no Senhor. E Ele atenderá aos desejos do seu coração. Deleite-se no Senhor. E Ele atenderá aos desejos do seu coração. Sabe uma coisa? Muitas dessas pessoas que estão à procura de se satisfazer com alguma coisa, sempre que eles acham que encontraram a resposta, a solução, o prazer que eles procuravam, no dia a seguir eles acham que aquilo não foi suficiente. E eles continuam à procura.
E no dia a seguir encontrarem mais alguma coisa que achavam que era a coisa mais miraculosa do mundo, eles descobriram que também não era suficiente. E no outro dia encontraram mais alguma coisa e vieram a descobrir que também não era suficiente. Porquê? Mas não há nada que satisfaça o ser humano. Não há nada que possa satisfazer o ser humano. Deus criou o homem para que ele fosse um homem feliz, satisfeito consigo mesmo. Mas Deus criou o homem de maneira que ele tivesse comunhão com ele sempre. Só que o homem afastou-se de Deus e agora está procurando em qualquer lugar alguma coisa que preencha o lugar de Deus. Você só consegue preencher o lugar de Deus com Deus. E sabe uma coisa? Quando o lugar de Deus está preenchido por Ele mesmo, Ele vai colocar no teu coração aquilo que tu precisas. De busca em busca, de lugar em lugar, o único lugar que pode providenciar a satisfação que o homem precisa chama-se Deus. E Ele atenderá aos desejos do seu coração. Onde está o foco? Eu tenho um problema chamado precisar de ser uma pessoa que se satisfaz a si própria. Eu preciso de encontrar a fonte. Mas se o meu foco estiver na fonte errada, eu vou andar de lado em lado e nunca vou encontrar solução. Deixem-me pender para o último foco que eu queria falar convosco. O foco do descanso. Eu não sei, mas havia pessoas aí, se lhe perguntassem assim, olha, qual é a profissão que você gostava mais de exercer? E eles iriam responder, descansar. Contam a história que houve um miúdo que chegou à escola e a professora perguntou, olha lá, meu filho, o que é que tu queres ser quando fores grande? E o menino disse, senhora professora, eu gostava de ter a profissão do meu avô. Ah, muito bem, então qual é a profissão do teu avô? A profissão do meu avô é reformado. E a professora disse, isso não é profissão, isso é porque o teu avô já tem muita idade. Tens que pensar noutra profissão. E ele ficou a pensar e disse, professora, já descobri a profissão que eu queria mesmo. Eu queria a profissão do meu vizinho. Boa, então qual é a profissão do teu vizinho? Não sei, mas dizem que ele é desempregado. E a professora disse, não, filho, tu tens que ter uma profissão assim daquelas que as pessoas saem de manhã para ir assim trabalhar, depois voltam. E sabe o que é que o menino disse? Senhora professora, mas isso cansa muito. Eu queria uma profissão que cansasse menos. E há pessoas que a única profissão que queriam era esta. Mas eu quero dizer-vos que isto nada tem a ver com descanso. A primeira coisa é que quem descansa precisou de se cansar. Senão não descansa. Descanse no Senhor. Sabe uma coisa? A nossa vida aqui muitas vezes cansa-nos, desgasta-nos, traz-nos dificuldades. E sabem uma coisa? Isso é normal. Sabe o que é que Jesus disse? No mundo tereis, e acham que as aflições não desgastam. Só que quando Jesus orou ao Pai, lá em João no capítulo 17, ele ainda disse, não peço que os tires do mundo. Não peço que os tires destas aflições, destes problemas.
Peço que no meio delas os livros. E sabe uma coisa? Todas as pessoas, de uma forma ou de outra, têm este tipo de problemas e dificuldades. E o que acontece é que depois precisam descansar. E quando a pessoa não consegue descansar, ela, quando se voltar a cansar, está-se a cansar sem ter descansado. E isto leva a uma exaustão tão grande que as pessoas ficam sem saber para onde ir. Deus quer ser o teu descanso. No meio desta vida aqui nós vamos ter dificuldades e problemas, mas Deus quer ser o teu descanso. Veja o que é que diz a palavra do Senhor. Lá no texto que nós lemos, no versículo 7, descanse no Senhor, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Meu amado irmão e prezada irmã, nós precisamos descansar nele. E este descansar nele leva-nos a esperar. Ele vai resolver. Ele vai tomar conta. E às vezes nós precisamos de ficar à espera. E deixem-me dizer-vos uma coisa. Eu sou ser humano como vocês e detesto esperar. Eu até acho que quem inventou a palavra fila devia ter tido logo prisão perpétua. Porque esperar é uma coisa... Há aqui alguém que gosta muito de esperar? Levante lá o braço para eu ver. Pois é, fiquei só eu com o braço levantado. Ninguém gosta de esperar. Mas sabe uma coisa? As pessoas só esperam quando sabem que a espera vale a pena. As pessoas só esperam quando sabem que no final da espera vão receber alguma coisa e que o sacrifício da espera valeu a pena. Eu quero dizer que não há nada mais que vale a pena do que esperar em Deus, porque no final Ele vai nos trazer aquilo que nós necessitamos e aquilo que a labuta, que a guerrilha, que a guerra do dia a dia nos trouxe, Ele vai nos trazer descanso e nós vamos sentir isso. Aleluia! Nós vamos desfrutar verdadeiramente disso. Esperar em Deus vale a pena. A Bíblia fala acerca de um homem chamado Abraão. Deus disse ao jovem Abraão: Abraão, vou-te dar um filho. Esse filho vai ser um filho tão importante que dele vai vir uma nação. Olha lá para as estrelas do céu, conta lá isso tudo. Isso assim vai ser a tua descendência. Agora, Abraão era um velhote e olhava para a velhotinha dele e dizia: graças a Deus, porque Deus vai nos dar um filho. Sabe uma coisa? Ele esperava. Ele esperava. E ele sabia que a espera valia a pena. E sabe uma coisa? É desse filho que nasceu, que veio a nascer a pessoa mais importante do mundo, chamado Jesus Cristo. E o mesmo Deus que disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa mesma pessoa soube esperar. Ele ouviu a promessa de Deus. Ele disse: vai haver famílias importantes. Vai haver alguém importante, o meu filho. Eu vou ter um filho. Aleluia. Este versículo, ele tem uma chamada de atenção. Descansa no Senhor, espera nele
E da mesma forma que eu confio no Senhor, Ele diz para nós fazermos o bem, este diz para nós não fazermos uma outra coisa. Da mesma forma que confiar no Senhor exige que nós coloquemos também o foco em fazer o bem, da mesma forma o descansar no Senhor exige que nós não coloquemos o foco em outra coisa. Veja comigo. Versículo 7. Descansa no Senhor e aguarda por Ele com paciência. Não se aborreça. Eu fiz questão de trazer uma tradução contemporânea. Não se aborreça quando outros obtêm sucesso em seus caminhos, quando eles maquinam o mal. Querem que eu traduza isto para português corrente? Não fiques preocupado, não te chateies, não te aborreças com aqueles que andam aí cheios de esquemas para fazer as suas trapalhadas e até parece que têm todo o sucesso do mundo. Não fiques com o teu foco naqueles que, para conseguirem se ingrar na vida, eles passam por cima de toda a gente. Não coloques o teu foco naquelas pessoas que usam de tudo que não é o bem, que já falámos em cima. E através dos seus esquemas, eles até parece que têm muito sucesso. Em vez disso, aguarde com Deus. Aguarde por Deus, por Ele, por Deus, com paciência. Aguarde por Deus com paciência. Se a palavra fila é uma palavra feia, a palavra paciência é da mesma família. Se a palavra esperar devia de ser erradicada, a palavra paciência é uma palavra muito complicada. Quem é que aqui é mesmo muito paciente? Posso ver o braço levantado? Quando eles crescerem, eles vão perceber. Então, quando se quer alguma coisa e nos dizem paciência. Sabe uma coisa? A paciência traz uma coisa que é muito bem-vinda. Chama-se tranquilidade. A pessoa paciente parece estar sempre calma. Está calmamente à espera de alguma coisa. Quem não tem paciência começa a andar de um lado para o outro. Se você quiser ver isso, naqueles dias em que tem ali a urgência do hospital entupida, você vá lá. A pessoa chega lá a morrer, mas de repente já está... Quase vai morrer é de cansaço. Sabe porquê? Paciência. Mas sabe o que é que a palavra de Deus diz? Aguarde por Ele. Com tranquilidade. Esta tranquilidade só vem do descanso que Ele nos dá. Esta tranquilidade só vem da confiança que Ele nos dá. Onde está o teu foco? Se o teu foco está naquilo que os outros fazem, tu vais procurar ter o sucesso com os mesmos métodos que alguns querem, com as mesmas formas que alguns querem. Tu vais ser iguais a eles. Coloca o teu foco em Deus. Tu vais alcançar muito melhor. Mas vais ter tranquilidade. Descansar nele com paciência. Falei-vos de foco nesta tarde. E sabe uma coisa? Não é possível nós olharmos para duas coisas diferentes. Sabe porquê que o conta-quilómetros e todas aquelas luzinhas do seu carro estão mesmo ali ao pé do volante? É que se as pusessem no banco de trás você não ia ver. Está mesmo para o sítio onde você está sempre a olhar. Quando nós olhamos para Deus, nós encontramos o foco.
se nós olhamos para Ele com confiança, mesmo no meio das dificuldades da vida, nós podemos estar tranquilos, porque nós esperamos nele. No meio das dificuldades que sempre surgem, nós esperamos nele. No meio das desilusões que também vêm pelo caminho e que fazem parte, nós esperamos nele. E quando vemos os outros à nossa volta, que parece que conseguem dar a volta por cima com as suas trapassadas e com a sua forma menos honesta de resolver, e até dizem, tinha que ser assim. Confia no Senhor e faz o bem. Olha para Ele. Não te indignes por causa daqueles que fazem diferente. Não te aborreças com eles. Não te aborreças com aqueles que obtêm sucesso de forma que não é honesta. Olha para Deus e confia nele. Fiz no início da minha meditação uma pergunta. O que é isto de confiar? Confiar é tão exclusivo que não me permite confiar em Deus e não fazer o bem. Confiar é tão exclusivo que não me permite confiar em Deus e querer viver uma vida à parte daquilo que Ele quer para mim. Confiar em Deus é tão exclusivo que deve prender o meu olhar para que eu não olhe para outros lados. Confia no Senhor e faz o bem. Nesta tarde eu não sei, mas talvez tenhas chegado a este lugar. Talvez muitas vezes a vida tem como que te obrigado a tomar as decisões mais estranhas. Talvez muitas vezes tens passado por situações e parece que te é colocado à tua frente uma fórmula de resolver tudo, sem nenhum tipo de problema, nem de dor e com toda a facilidade. Só não é honesta. Confia no Senhor e faz o bem. Talvez tu passaste por estas situações. Talvez tu experimentaste alguma destas saídas. Talvez tu colocaste o teu olhar em alguma destas coisas e hoje a tua consciência, talvez o teu interior, está-te acusando de uma forma contínua por decisões, por coisas que fizestes. Eu quero te dizer que Deus, Ele quer perdoar, foi por causa disso que Ele enviou Jesus Cristo. Ele quer trazer perdão à tua vida, mas Ele quer que tu passes a viver uma vida diferente. Ele não só te quer perdoar, Ele quer que tu mudes a tua vida. Ele não só quer deixar a tua vida limpa de todas essas coisas que te acusam e que te deixam indisposto, mas Ele quer fazer mais. Ele quer pegar em ti e dar-te a oportunidade de a partir de agora fazeres diferente. Para onde vais continuar a olhar? Qual vai ser o teu foco? Deus está interessado em ti e no seu amor tão extraordinário por ti. Ele está nesta tarde falando contigo, ao teu coração e dando-te uma oportunidade. Eu pedia que inclinássemos as nossas cabeças e se nesta tarde tu precisas tomar uma decisão. Talvez a tua vida, o teu foco não tenha estado na pessoa de Deus. Talvez até vens ao culto, talvez até és membro da igreja. Mas quantas vezes na tua vida as tuas decisões são mais ao sabor daquilo que as pessoas fazem lá fora, talvez muito ao sabor daquilo que o teu interesse imediato te pede e muito pouco de acordo com aquilo que Deus desejava que tu fizesses. Tu deves falar com Deus agora, porque eu estou certo que Deus quer falar à tua vida, Deus quer falar ao teu coração, Deus quer dar-te uma nova oportunidade, Ele quer apresentar-te um novo caminho, um novo lugar para onde tu devas olhar. Confia nele, descansa nele e faz o bem. Fala com Deus nesta tarde, enquanto estamos com os nossos olhos fechados. Tens a oportunidade de falar com Ele, de colocar a tua vida diante dEle, de falar e de expor aquilo que vai no teu coração. E eu tenho a certeza absoluta que Deus ama-te e Ele ama-te tanto que Ele quer trazer uma solução para a tua vida.
Ele quer te atrair a Ele, para que tu possas olhar para Ele, confiar nele. Mesmo que pareça que não tens saída, confia nele. E Ele tudo fará. Deus da glória, nesta tarde nós queremos levantar a nossa voz até ao trono da Tua graça. Queremos bendizer o Teu nome, porque Tu és grande, Senhor. Estamos tão gratos porque nós podemos olhar para Ti. Porque Tu és o foco para o qual nós queremos olhar, para o qual nós queremos pôr a nossa confiança, em quem nós queremos descansar, em quem nós queremos buscar satisfação para a nossa vida, Senhor. Queremos olhar para Ti. Te peço que venhas abençoar a Tua igreja, cada um de nós. Derrama do Teu Espírito. E é isto que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia.